será que só é salvo quem é batizado? Essa é uma dúvida que muitos têm por conta do texto de Marcos 16:16, que diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que o versículo está dizendo aqui não é que será condenado aquele que não se batizar, mas aquele que não crê. Mas agora olha o que Efésios 2:8 diz pra gente entender isso. Antes, me siga se você gosta de aprender sobre a Bíblia. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e nenhuma obra, seja batismo ou qualquer outra coisa, é capaz de nos salvar. Mas então por que nós batizamos? Então por que nós obedecemos a Deus e fazemos coisas que Ele pede? O versículo 10 explica: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. As boas obras não foram feitas para nos salvar, mas as boas obras foram feitas antes que a gente fosse salvos, para a gente caminhar por elas e praticar elas. Então, quando a gente é salvo por Jesus, a gente é conduzido ao batismo, porque é um mandamento dele que nós devemos seguir. Mas se por um acaso não der tempo, como foi o caso do ladrão da cruz, a pessoa continua salva, porque o que salva não é a obra, mas a fé em Jesus. Então, o batismo, a obediência a Deus, a santidade são as evidências de alguém que é salvo, e não as condições para que alguém... Pessoal, vamos lá. Hoje vou fazer esse vídeo aqui, mas tentar ser o mais rápido possível, porque se deixar eu falo aqui por horas. Então, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Primeiro que o batismo ele é obrigatório sim, tá? Ninguém pode ser salvo sem batismo. Isso é impossível. O próprio Jesus vai dizer isso, tá? Então, assim, esse vídeo também não é não estou tentando também afrontar o rapaz aí, não estou tentando debater, nada nesse sentido. O que eu estou tentando fazer é trazer informação aqui correta, informação segundo a Bíblia, não informações aleatórias segundo a opinião de algumas pessoas, tá? Então assim, quando ele diz que não precisa ser batizado porque o batismo é uma obra e nós não somos salvos por obras e sim por graça, ele nem entendeu o que é graça. A graça é um favor imerecido. Por que a Bíblia diz que, lá em Efésios, que não somos salvos pelas obras e sim pela graça que é mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus? Por que está falando isso? Porque nós, como seres humanos, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano lá em Romanos, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então nós, como seres humanos, nós não merecemos a graça, nós não merecemos Cristo, nós não merecemos a conta que Ele pagou na cruz por nós, nós não merecemos nada disso. Se dependesse de nós, nós seríamos condenados ao inferno. Essa é a verdade. Então quando diz que nós somos salvos pela graça, graça significa favor imerecido. Nada que eu faça como homem para tentar me justificar serve de nada para Deus, que não é o caso do batismo. O batismo não é uma ação que eu faço para tentar me justificar. O batismo é uma ação que eu faço porque eu creio na palavra e eu entendi que para mim ser salvo eu preciso ser obediente. Ou não preciso obedecer para ser salvo? Esse é um questionamento que eu deixo. Porque tem vários versículos dizendo que aqueles que não obedecem não têm o pai nem o filho. 2 João diz que que todo aquele que ultrapassa a doutrina não tem Deus. 2 João 1:9. Colossenses, se eu não me engano, Tessalonicenses também vai dizer que ele julga... ele com chama de fogo, ele vai... fugiu agora o versículo, mas vai dizer que serão condenados todos aqueles que não conhecem a Deus e não são submissos ao Evangelho. Vocês podem olhar aí, se eu não me engano, é 2 Tessalonicenses 2:8, se eu não me engano. Tem o texto de Mateus 7:21, que o próprio Jesus vai dizer... muitos são os que dizem Senhor, Senhor, mas não é isso que vai fazer você entrar no céu, é obediência. O próprio Jesus vai dizer assim, eles vão dizer, expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos isso, aquilo. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, afastai-vos que eu nunca vos conheci. E o que eu faço para que eu seja conhecido perante Deus? Obediência. Qual que é o primeiro ato de obediência que está na Bíblia? O batismo. Quando eu creio, eu batizo. Então, para não ficar só no que eu estou falando, para não ficar só baseado na minha opinião, eu vou pegar os textos aqui para a gente entender isso. Vamos lá. Então vamos lá. 1 João 3,5. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito... Por que da água e do Espírito, pessoal? A Bíblia vai dizer que quando nós batizamos, quando nós
Quando nós afundamos totalmente na água e que nós saímos de lá, o Espírito ele habita em nós. A Bíblia vai dizer que o batismo ele é o único meio de remissão de pecado. Como que a gente pode ser salvo se a gente não foi remido pelos nossos pecados? Jesus ele não pagou a conta de toda a humanidade, ele pagou a conta daqueles que creram e foram batizados. A única forma de eu ser perdoado dos meus pecados, remido, é por meio do batismo. Então quando Jesus diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, porque quando eu batizo o Espírito habita em mim, não pode entrar no reino de Deus. Então se pode ser salvo sem o batismo, Jesus é mentiroso, rasga o versículo e joga fora. Tá bom? Então aqui, novamente, não estou tentando afrontar o rapaz que fez o vídeo, não é esse o meu intuito. O meu intuito é mostrar para vocês que sem batismo não dá para ser salvo. O único jeito de receber perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo é através do batismo. O batismo, tem vários versículos dizendo que o batismo ele é similar à crucificação de Cristo. Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou. Nós, quando vamos para o batismo, nós morremos e ressuscitamos. Quando nós saímos das águas, o Espírito ele habita em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos remidos, nós somos perdoados por meio do batismo. Então o batismo ele não é um ato para mim tentar justificar perante Deus. Porque o versículo de Efésios que ele citou é isso. Nada que você faça de você mesmo é suficiente para que você seja justificado perante Deus. Agora, dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo, isso é mentira. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser obedientes. Todo aquele que permanece na doutrina tem o Pai e tem o Filho, está lá em 2 João. Tá? Então assim, obedecer é fundamental. Todos aqueles que permaneceram obedientes, a Bíblia vai dizer que aquele que me ama, Jesus falando, aquele que me ama, me obedece. E aquele que me obedece será amado de meu Pai, de mim e do meu Pai. Então, a forma de sermos salvos é ser obediente. Porque a nossa obediência, obras, atitude, a nossa obediência através das nossas obras é que mostra se eu realmente amo a Deus. E que também mostra se Deus me ama, porque Deus não ama. Esse negócio de dizer que Deus ama todo mundo é mentira também. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho para morrer pela humanidade. Só que existe uma condição. Outra coisa que as pessoas dizem que é mentira. O amor de Deus é incondicional. Não é. Existe uma condição. Ele deu o seu Filho para todo aquele que crê. Você está entendendo? Crer e for batizado. Então, a condição é crer. A consequência de quem crê é batismo. Então, Jesus está dizendo em João 3,5. Na verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Atos 2,41, o início da igreja. Então lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Quem que fez esse acréscimo? Gente, aqui em Atos 2 é a igreja, tá? Como que eu sou acrescentado à igreja? A igreja, as pessoas corromperam o evangelho. Hoje em dia a igreja é um salão bonito, com púlpito, com luzinha, com parede pintada de preta, branca, marrom, sei lá, azul, com a placa gigantesca lá fora. Isso não é igreja. A igreja é um encontro de pessoas que são batizadas, que são filhas de Deus, e elas estão se reunindo, independente do lugar, para cultuar a Deus, para entregar uma adoração. Não é para pedir, não é para receber bênção, não é para nada disso. Então, igreja, pessoas que foram remidas através do batismo e seguem submissas ao evangelho de Cristo. Isso é igreja. Onde que a igreja se reúne? Em qualquer lugar, desde que seja uma reunião, pessoas reunidas à igreja, tá? Então, Atos 2,41, aceitaram a palavra e foram batizados. O batismo é a consequência da minha crença. Eu creio no evangelho, eu batizo, porque crer resulta em obediência, tá? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu sou acrescentado à igreja não quando eu vou na esquina na igreja e entro. Eu sou acrescentado quando eu creio na palavra e sou batizado. Tem um monte de instituição religiosa hoje que se chama de igreja, que 90% dos seus fiéis não são batizados. Como que é a igreja? Biblicamente, não pode ser, tá? Marcos 16,16. Quem crê, que foi o texto que ele usou inclusive, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O texto não está dizendo que você não precisa batizar. O texto está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Não é só quem crê. Ah, Paulo, mas por que quem não crê será condenado? Porque, gente, isso daqui é óbvio. Quem não crê não batiza. Só quem batiza é quem crê.
porque crer é consequência do que eu acredito. Quando eu creio na palavra, eu tomo a atitude de obedecer, então eu me batizo. Então, vamos ver aqui outros textos. Colossenses 2, do 11 ao 12. Aqui é Paulo falando para a igreja, tá? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para quem não sabe, a circuncisão era um ato da velha aliança, do Velho Testamento. Como que eu fazia para ser povo de Deus no Velho Testamento, se eu não sou judeu? E se eu sou judeu também, porque tem uma passagem de Moisés que Deus ia matar Moisés porque ele não tinha circuncidado o filho dele. Então, circuncisão no Velho Testamento era a forma como eles... quem não era circunciso não era povo de Deus. Na Nova Aliança, Paulo agora ele vai falar, não por intermédio das mãos, no despojamento da carne, que é a circuncisão. Então ele fala, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual foste ressuscitados mediante a fé. Então, eu tenho fé, eu creio, eu obedeço. O que eu faço? Eu batizo. Quando eu batizo, eu sou ressuscitado com Cristo, no poder de Deus. Você está entendendo? Então, o batismo é a consequência de todo aquele que crê no Evangelho. Eu consigo ser salvo sem o batismo? Impossível. A Bíblia diz que isso é impossível. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. Certo? O único caminho para chegar até Deus é através de Jesus. E como que eu faço para chegar até Deus cheio de pecado? Eu preciso crer no Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e eu preciso me batizar para que eu receba o Espírito Santo como morada e eu seja remido dos meus pecados. Olha outra menção. Gente, isso daqui que eu estou pegando eu estou pegando 5 textos. A Bíblia tem uns 300 textos falando sobre batismo. Tá? Então, façam uma exegese, peguem todos os textos bíblicos e leiam. Não existe espaço para salvação sem batismo. Aí vocês podem até estar se perguntando, e o ladrão da cruz? Eu já vou explicar. Apocalipse 7:3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Apocalipse é um livro escrito por símbolo, simbologia. Selar em Apocalipse é batismo. Como que o povo de Deus é selado? Através do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos perdoados dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que tudo se fez novo, que Deus esqueceu os nossos pecados antigos, certo? Que Deus esquece. Quando você batiza, a conta foi paga. Jesus pagou a conta. Então Deus ele já não se lembra mais dos nossos pecados, certo? Então, como que eu sou selado? Como que eu posso... outra coisa que as pessoas falam tudo errado, gente. As pessoas que eu falo as igrejas, tá? Os religiosos da atualidade. Eles vão dizer que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. A humanidade é criação de Deus. Filhos de Deus são aqueles... a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Unigênito significa único. Como que todos somos filhos de Deus se Jesus é único? Não existe esse negócio de que a humanidade é filha de Deus. O que existe é, por meio de Jesus Cristo, todos aqueles que creram, que foram batizados, que receberam o perdão dos pecados, que receberam o Espírito Santo como morada, essas pessoas que são chamadas de igreja, elas também são chamadas de filhas de Deus por meio da adoção. Como que eu sou adotado por Deus como filho? Por meio do sangue de Cristo na cruz. Então a crucificação, Jesus Cristo ele fez um sacrifício perfeito, ele se entregou como cordeiro. Por meio desse sacrifício eu sou chamado filho de Deus quando eu recebo o batismo, quando eu recebo o Espírito Santo como morada e os meus pecados são perdoados. É assim, a conta fecha nesse sentido, tá bom? Paulo, mas e o ladrão da cruz? Pessoal, nós precisamos entender que existe 2 tempos, tá? Existe a velha aliança, que é o Velho Testamento, onde Deus ele fez uma aliança com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, e lá existiam, não era 10 mandamentos, era 603 mandamentos, e lá Deus fez uma aliança com o povo de Israel, com o judeu. Na nova aliança, o próprio Jesus Cristo ele fala: eis o meu sangue, o sangue da nova aliança. O ladrão da cruz, ele vivia na antiga aliança. Jesus ainda estava vivo, Jesus não tinha morrido, a nova aliança não tinha sido estabelecida, a igreja ainda não tinha sido instituída. Então, o ladrão da cruz, ele foi salvo igual Moisés, ele foi salvo igual Elias, ele foi salvo igual Abraão, ele foi salvo igual várias outras pessoas que foram salvos na velha aliança, por meio da velha aliança, né? Quando Jesus ele morre, ele paga a conta dos que estão na velha, isso está lá em Hebreus, e ele paga a conta também dos que estão na nova aliança.
não significa que eles... pensa bem comigo. O ladrão da cruz, por mais que ele fosse um malfeitor, ele era judeu, ele era circunciso. E quando ele está na cruz, ele reconhece Jesus Cristo como Salvador. Então é por isso que ele é salvo. Não é porque ele... mas ele foi salvo sem batismo. Ele não estava na nova aliança. Não existia batismo na velha aliança. E vai ter algumas pessoas que podem até dizer assim: Paulo, existia sim batismo na velha aliança. O batismo de João Batista era na velha aliança. Só que olha que interessante, o batismo de João Batista não era para remissão dos pecados. O batismo de João Batista, o Espírito Santo nem tinha descido ainda. Jesus ainda estava em vida. Jesus ainda estava andando na terra. O próprio Jesus disse: eu vou para que o Consolador venha, né? Então não tinha como o Espírito Santo estar na terra com Jesus ainda aqui. O Espírito Santo ele só desce depois que Jesus sobe. Então o batismo de João ele tinha outra finalidade. O próprio João vai dizer: eis que sou a voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos. João ele é o último profeta do Velho Testamento e ele está pregando não para o gentio que somos nós, ele está pregando para o judeu. E ele está dizendo assim para o judeu: arrependei-vos, porque é chegado a hora do reino de Deus, que vai ser instituído com poder. Quem que é o reino de Deus? A igreja. É a instituição da nova aliança, que é por meio do sangue de Cristo. Então João ele está falando com o judeu que vivia na velha aliança, que era circuncidado, não tinha batismo naquela época. Por isso que o ladrão da cruz foi salvo sem batismo. Tá bom? Então não existe a possibilidade de você dizer... Quando você diz para alguém que ela não precisa se batizar, você está condenando essa pessoa e você está se fazendo de anticristo. Paulo, eu não concordo com o que você está falando. Pessoal, vocês sabem o que é anticristo? Anticristo são todos aqueles que vão contra a palavra. O próprio Pedro, que se tornou um apóstolo, ele foi anticristo quando ele disse para Jesus. Jesus está dizendo assim, eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e vai sofrer. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia. Imagina que isso vai acontecer com você. Não vai acontecer, eu não vou deixar. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Afastai-vos de mim, para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. E não é porque Satanás estava em Pedro, é porque aquela ação de Pedro beneficiava Satanás. E quando você diz para alguém que a pessoa não precisa batizar, ela vai ser salva só se ela crer, você está beneficiando Satanás, você está sendo anticristo. Você está trabalhando não para Deus e sim para o diabo. Gente, reflitam, a Bíblia ela deixa os assuntos muito bem claros. O que falta em nós é a coragem e a vergonha na cara de pegar os textos e estudar. Porque estudar não é ler, estudar não é olhar para a Bíblia uma vez na semana. Estudar tem assuntos complexos que são complexos para nós, né? A Bíblia deixa muito bem claro, mas como a nossa mente ela está enraizada em pensamentos que são instituídos pela nossa cultura, pela religiosidade que nos rodeia, então para nós acaba sendo complexo de entender, mas a Bíblia é muito clara. Então assim, tem assuntos que você não estuda uma vez. Eu, por exemplo, tenho assuntos que eu já estou anos estudando e ainda estou tentando entrar na minha cabeça. Porque toda vez eu me pego, caramba, não é isso, eu preciso corrigir. Aí eu vou para a Bíblia de novo. Por quê? Porque a nossa cultura religiosa, o Brasil é um país religioso, de cultura religiosa. Então, tem um monte de pessoa falando de Deus que não conhece Deus. Tem um monte de pessoas falando de Deus, e eu não estou falando só das pessoas do mundo, gente. Estou falando das pessoas que estão dentro dessas instituições que se chamam de igreja. Tem um monte de pessoas falando de Deus e que vão ser julgadas e que vão para o inferno. O próprio Jesus diz, leiam em casa, Mateus 7:21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso está na Bíblia. Mateus 7:21, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim que não vos conheço, porque praticais iniquidade. Iniquidade não é pecado, iniquidade é a ação do diabo. Então assim, a Bíblia fala que iniquidade é a ação do iníquo, que pela eficácia de Satanás. Então, iniquidade é tudo que vai contra a palavra de Deus. Iniquidade é tudo aquilo que beneficia não a Cristo, mas o diabo. Então tomem cuidado. Não fiquem pensando apenas, não fiquem vivendo a vida de vocês preocupado apenas com o que as pessoas falam. Peguem a Bíblia, leiam, estudem. Pessoal, vocês têm dificuldade para ler Bíblia? Vocês precisam estudar, aprofundar, esvaziar de si mesmo, parar de ficar ouvindo qualquer coisa na internet. Por mais que eu esteja aqui na internet falando, né, eu não estou dizendo que vocês têm que acreditar em mim, eu estou dizendo que vocês têm que ir para a Bíblia e ver o que está falando lá na Bíblia. Não fiquem na internet procurando resposta, procurem resposta na Bíblia. A Bíblia, Jesus diz que quem vai julgar nós não são as pessoas que falam na internet, é a Bíblia. Quando Jesus ele vier, ele vai julgar mediante o que está escrito na palavra dele. Então tomem cuidado.
Tomem cuidado, porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que se dizem mestres, muitas pessoas que se dizem pastores, e elas não se contentam em ir para o inferno, elas ainda tentam colocar outras pessoas lá. Isso é muito perigoso. Tá bom, gente? Obrigado, esse é o vídeo.